Há poucos dias, a presidente Dilma foi a Cuba, inaugurou o Porto de Mariel, com recursos do Brasil da ordem de 800 milhões de dólares, segundo se noticiou. Esse fato provocou grande indignação, porque nós estamos num momento importante para a produção agrícola do país, que colhe 90 milhões de toneladas de soja e terá ainda no mês de fevereiro 42% desta safra colhida chegando aos portos nacionais sucateados. Recentemente publicou-se um ranking internacional de portos envolvendo os 20 países exportadores mais importantes, e o Brasil figura em 19º lugar em função de gargalos ainda não resolvidos pelo governo brasileiro. Teremos, mais uma vez, longas filas, navios à espera do momento de atracar, com prejuízos incríveis para os produtores rurais do Brasil. Eu estive no Paraná e senti de perto, no show rural em Cascavel, ou na abertura da colheita de soja em Goiôerê, a indignação dos produtores rurais. E diante desse fato da cobrança, sobretudo porque se noticia que agora há o inusitado empréstimo secreto oferecido pelo Brasil a países como Cuba e Angola. Até então se desconhecia a existência desta modalidade de empréstimo oferecido pelo nosso país. Por que haveríamos de celebrar esta inovação, empréstimos com tarja de secreto, quando a Constituição Federal institui que deve haver transparência e publicidade dos atos públicos? Desde 2005, a oposição questiona os procedimentos adotados pelo BNDES na aplicação dos recursos. Chegamos a afirmar que o governo deveria adotar uma postura de maior sinceridade e retirar o S ao final da sigla BNDES, porque o banco deixou de ser um banco social. Um banco que elege preferidos e que os abastece regiamente com recursos públicos subsidiados. São grupos econômicos no Brasil e países. Chegamos a somar em determinado momento, porque estamos, repito, desde 2005, tentando buscar esclarecimentos, chegamos a somar a 7 bilhões de dólares de empréstimos realizados a países como Venezuela, Equador, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Angola, Cuba, países africanos. Mais de 7 bilhões de dólares. Não sabemos hoje qual a soma oficial última. A par dos empréstimos que estão sendo concedidos, e o governo justifica com a transferência de tecnologia e serviços, que essa transferência geraria empregos também no Brasil. Nós questionamos porque há a denúncia de que esse procedimento adotado pelo governo brasileiro, que faz generosidade com chapéu alheio e que facilita a grandes empreiteiras brasileiras obterem obras no exterior, a denúncia da Transparência Internacional que isso estaria alimentando a corrupção internacional.
já que acordos celebrados pelo nosso país com outros, de combate à corrupção internacional, seriam acordos, portanto, comprometidos em razão desse procedimento, já que o governo brasileiro, ao emprestar para outro país, beneficiando empreiteiras, oferece a possibilidade de que obras sejam realizadas sem licitação e com sobrepreço, obras visivelmente superfaturadas, favorecendo o pagamento de propina, não só a servidores públicos, mas as denúncias vão além, chegam à suposição de que empresas são constituídas lá fora para a transferência de recursos que não seriam utilizados em obras públicas. Recursos de corrupção, empresas de fachada, obras muitas vezes sequer são realizadas. Essa do Porto de Cuba foi concluída. E é por essa razão, senador Pedro Simão, que nós estamos apresentando um projeto de lei que diz respeito a essa inovação brasileira do empréstimo secreto. O nosso projeto pretende extinguir o sigilo bancário nas operações ativas de instituições oficiais de crédito que tenham como contraparte estados estrangeiros. Desde 2005, eu repito, nós tentamos, através de requerimentos de informação, pedimos auditoria ao Tribunal de Contas da União, tentamos a instalação de comissão parlamentar de inquérito e não conseguimos. As informações fornecidas sempre foram insuficientes, até que convocamos ao final o presidente do banco, Luciano Coutinho, que veio à Comissão de Assuntos Econômicos, e indagado sobre os chamados empréstimos secretos, respondeu que o governo brasileiro respeitava a legislação daqueles países que impunham o sigilo. E eu indaguei dele, mas o governo brasileiro prefere respeitar a legislação de outros países e afrontar a nossa, porque a Constituição Federal impõe transparência e publicidade aos atos públicos. O presidente ficou sem resposta. Nós estamos tentando agora oferecer um instrumento legal para que o governo não realize essas operações sigilosas. O projeto diz o seguinte: não estão protegidas pelo sigilo bancário disciplinado na lei as operações ativas efetuadas por instituições financeiras controladas por entidades de direito público interno quando, primeiro, a contraparte for Estado estrangeiro. Segundo, a operação contar com garantia direta ou indireta de Estado estrangeiro. E mais, no parágrafo 6º, os instrumentos contratuais e eventuais aditivos das operações de que trata o parágrafo 5º serão divulgados em página específica da instituição, na rede mundial de computadores e em jornal de grande circulação na praça de sua sede. Portanto, transparência absoluta, publicidade dos atos. São recursos públicos. O governo alardeia e comemora que se verifica hoje o menor índice de desemprego da nossa história. Mas os próprios números do IBGE, que são números oficiais, portanto do governo, atestam que 38% dos brasileiros estão desocupados, não possuem ocupação alguma, são brasileiros que não possuem ocupação e não procuram emprego, portanto não constam das estatísticas de desemprego do país. Estou fazendo esse parênteses porque a oportunidade nos proporciona, já que falamos aqui em geração de empregos. São mais de 61 milhões de brasileiros sem ocupação
que não são incluídos nas estatísticas do desemprego no Brasil. Portanto, pleno emprego no Brasil é uma falácia. E o governo precisa adotar uma postura de maior sinceridade, porque implica em respeitar a população e não subestimar a nossa inteligência com a falsificação da realidade, escamoteando o que é real em favor do que é utópico, ilusório, principalmente através dessa permanente produção cinematográfica da propaganda oficial, com seus efeitos especiais notáveis para produzir a sensação de que vivemos no paraíso e não encontramos dificuldades no nosso caminho. Vossa Excelência abordou um lado, e existe este lado que é da produção nacional, do produtor brasileiro, da infraestrutura no país, dos investimentos escassos para aprimorar a nossa logística, né? E do outro lado, nós estamos tirando dos trabalhadores. São recursos dos trabalhadores brasileiros, com juros subsidiados para outros povos, para outros países. Nós não temos esse direito. Eu imagino que não temos esse direito. É por isso que nós queremos também, além, é claro, da aprovação desse projeto, pedir muita atenção para o outro projeto, que diz respeito à remuneração do dinheiro do trabalhador. Aquele dinheiro que é aplicado na poupança e, mais do que aquele, o dinheiro que é do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do FAT, dinheiro utilizado pelo governo para a concessão de empréstimos através do BNDES. Eu agradeço ao presidente Roberto Requião essa generosidade em relação ao tempo. Achei oportuno aproveitar esse momento de vazio no plenário, nesta tarde de quinta-feira, para explicar as razões da apresentação desse projeto. Sobretudo através das redes sociais, a cobrança é enorme. As pessoas não se conformam, querem esclarecimentos e pedem ação e sempre alardeiam. Não basta o discurso, vocês só fazem discurso, é preciso providência. Mas a providência legislativa é essa. Discurso já é uma providência no legislativo. E a apresentação de projeto de lei é a providência definitiva que tem o legislador, o representante do povo, nestas circunstâncias. Muito obrigado, senhor presidente.